De regresso então aqui à nossa conversa na sala privada de hoje. Estamos a falar de desejo, já falamos aqui na primeira parte de algumas coisas que são mal interpretadas no que diz respeito a esta questão, e agora iríamos falar da questão dos estímulos, Isabel, não é? Exatamente. Que tem muito que se lhe diga também. Sim, sem dúvida, os estímulos. Porquê que tem muito que se lhe diga? Para os homens não terá tanto, ou seja, existem, claro que o estímulo visual para um homem vai muito rapidamente levar ao desejo, conduzir a um desejo. E muitas vezes é suficiente para um homem um estímulo visual ou até auditivo, não é? Uma voz, por exemplo, porque não? Claro que sim, uma voz, uma mensagem. Mas para as mulheres, fala-se muito num desejo sexual responsivo. E o que é isto? É um desejo sexual que não surge de forma espontânea, como o desejo sexual da generalidade dos homens, mas é um desejo que surge como uma resposta a um estímulo físico de um homem, neste caso. De um homem, de um parceiro, atenção, porque podemos estar aqui também a falar para casais homossexuais e a situação é exatamente a mesma, não é? Um desejo sexual que surge como resposta a um estímulo que é provocado. Pronto, este estímulo para as mulheres é importante que realmente seja potenciado e que haja aqui investimento por parte do companheiro ou da companheira, no sentido de estimular e de potenciar este desejo. Eu também estava aqui a tentar pensar de que forma vos conseguiria clarificar esta ideia, pronto, porque é óbvio que um estímulo pode ser algo meramente visual, mas para as mulheres o toque é algo que é fundamental, e é importante que os homens saibam como tocar, como estimular as suas companheiras, que o consigam fazer de forma adequada, e para isto muitas vezes exige que as mulheres também conheçam o próprio corpo, para saberem quais são as zonas onde têm realmente mais prazer e consigam expressar e explicar e orientar mesmo. Eu acho que utilizaria a palavra orientar os companheiros no sentido de que eles consigam aprender como funciona o corpo delas, verbalizando mesmo o que gostam mais, como gostam que o façam. Isto é extremamente importante, e isto é algo que eu na minha prática clínica vejo que acontece em muito poucos casais, mesmo casais jovens. São poucos os casais que têm dos que eu acompanho, como é óbvio, não serão representativos da amostra geral, porque se me procuram significa que estão com algum tipo de problema, não é? Mas é muito frequente os casais terem dificuldade em falar ao outro, em falar abertamente do que é que gostam mais e o que é que gostam menos. Isto porquê? Porque isto pode abalar aqui um bocado a confiança que o outro tem de que sabe fazer as coisas, no fundo, não é? Ou seja, uma mulher dizer a um homem, olha, gosto mais assim, não gosto muito quando me tocas aqui, gosto mais que me toques desta forma. Isto pode passar a mensagem de tu não percebes nada disto, não é? Tu não sabes fazer, não é? O que para a autoestima de um homem pode ser extremamente desagradável. Portanto, não é uma conversa tão fácil assim. É importante que ambos estejam abertos a ter esta conversa. O ideal é que esta decorra após um momento em que houve contacto físico e contacto íntimo, e que existe este momento de partilha, e que digam, olha, hoje gostei muito principalmente desta parte, gostei quando me tocaste aqui, gostei quando me fizeste isto, não é? Isto é extremamente importante numa relação conjugal. E sem dúvida que potencia toda a qualidade da vida sexual deste casal. Portanto, e essa partilha, ir um bocadinho aqui ao encontro do que temos falado, que realmente que faz falta. A comunicação acho que é muito importante, como em tudo, não é? Claro. Mas mesmo nestes momentos íntimos acho que é importante, até por criar ali aquele ambiente, não é? A gente claro dizer, ou ouvido, ou prefiro assim, não é? Sem acho dúvida, que faz todo o sentido. Sim. E às vezes acho que pode-se tornar um bocadinho frio a coisa, não é? Isso também não ajuda, não é? Daí eu gostava de dizer a Isabel, daí é que muitas vezes procura ajuda, porque realmente falta essa abertura para haver essa comunicação, falta o saber como dizer, não é? Como é óbvio, não se deve verbalizar, olha, não percebes nada disto, não sabes mesmo fazer, não me sabes tocar, não me sabes dar prazer. São frases demasiado duras, não é? E quando se está com alguém que se gosta, há outras formas de dizermos as coisas, não é? Se calhar, em vez de apontar
apontarmos o que não está a correr tão bem, frisarmos apontarmos o que está a correr realmente muito bem e o que está realmente a dar prazer, para que o outro perceba, ok, ela gosta mais assim, não é? Eu não estou a referir isto no sentido inverso, ou seja, do homem verbalizar à mulher, mas como é óbvio, isto também é extremamente importante, porque muitas mulheres também pensam que sabem fazer tudo, não é? Ou que então até nem é preciso estimular muito os homens, o que é completamente errado, não é? Como é óbvio, os homens também gostam de ser estimulados e também sabem de que forma é que têm mais prazer. Portanto, esta comunicação deve ser realmente recíproca, não é? Devem ambos partilhar o que é que gostam mais. Orientar mesmo, não é? E eu, por acaso, já cheguei a dizer mais que uma vez em consulta, porque não a mulher pegar na mão do homem e dizer, olha, assim, não é? E mostrar, não é? Exatamente. Isto para ser muito direta, para que vocês todos consigam perceber o que eu estou a dizer, às vezes é importante que a mulher diga, olha, toca-me aqui, é assim que eu gosto, não é? Agora, para que isto aconteça, há algo que muitas vezes ainda não aconteceu em muitos casais, que é a mulher conhecer o próprio corpo. Isto é extremamente fundamental, é extremamente importante. Muitos homens conhecem-no, não é? Eu acho que, por exemplo, o tema da masturbação é muito bem aceite no que diz respeito ao sexo masculino, no que diz respeito ao sexo feminino nem sempre é tão bem aceite, nem sequer é muito falado. Eu acho que é um tema muito tabu mesmo. Se já é no homem, então na mulher. É muito mais. E isto cria aqui uma limitação muito grande, porque não permite que as mulheres conheçam o próprio corpo, que percebam onde têm mais prazer e, no fundo, que consigam potenciar ao máximo o prazer na vida sexual. Quando as mulheres realmente conhecem o corpo, conseguem então transmitir bem a informação e orientar os parceiros, e sem dúvida que terão vidas muito mais satisfatórias, não é? No que diz respeito à sexualidade. Acho que faz todo o sentido. É a forma que eu acho primária que devemos, obviamente, enquanto casal, não é? Cada um conhecer-se bem para saber depois poder responder nesta questão, não é? E não termos vergonha disso. Claro que porque não tem que haver vergonhas. Exatamente, porque enquanto casal, não é? Temos que estar abertos a essas coisas, e o facto de nos conhecermos podemos ajudar a potenciar o prazer no momento íntimo. Claro, e isso acho que faz toda a diferença. E se calhar se nós mulheres, é o que estava a dizer há bocadinho, é sempre um tema muito tabu essa questão da masturbação nas mulheres, se bem que acho que já até foi mais um bocadinho do que é, que já se vai falando um bocadinho e que vai fazendo parte, mas conhecer o corpo, conhecer ali os meandros de como funciona o nosso corpo, a nossa sensibilidade, que ao fim e ao cabo é um bocadinho isso que estamos aqui a falar, não é? Sensibilidade, sem dúvida. Acho que é muito importante, e é um desafio, acho que é um desafio para as mulheres. Desafio aos ouvintes, não é? Para se conhecerem, Claro que sim. Para perceberem aquilo que realmente, evidentemente, que gostam mais, até porque era o que dizia aqui a Isabel, para que depois, obviamente, que as pessoas vão pedir ajuda quando acham que realmente é necessário e não estão, e acham que algo não está bem nesta questão da relação. Voltamos a dizer que, obviamente, o sexo não é tudo numa relação, mas é muito importante, não é? Como casal, claro, é muito importante, e as pessoas terem essa noção e que precisam de ajuda. Então acho que aí já estão a dar um passo muito importante na relação. Não é? Sem dúvida Quando acham alguma. Que precisam de ajuda e a vão procurar, estão a dar um passo muito importante na relação. E era o que dizia há bocadinho a Isabel, que é extremamente muito importante a conversa, o diálogo, a comunicação, para que não haja um mal-entendido, não é? Dizer que são procuras para isto ou não me sinto bem assim, ou calar naquele momento, que é uma coisa tão íntima e tem que ser, e deve ser tão prazerosa para os dois, não é? Claro. E estarmos calados porque achamos que se eu disser que não é assim, que não estou, vai levar a mal. Não, eu acho que esse estar calado até no fundo torna-se tóxico na relação. Porque para além de que é extremamente constrangedor para quem está calado e não está a ter prazer, e muitas vezes até está a fingir que está a ter prazer, não é? Acaba por estar a impedir-se, a auto-impedir-se de viver aquele momento como poderia estar a vivê-lo, não é? Com outro prazer e com outra intensidade.
ao mesmo tempo também não se está a ser completamente correto com a outra pessoa, que poderá estar a dar o seu melhor, a tentar, o melhor que sabe, não é? Exatamente. Porque se não tiver outro tipo de orientações, vai pensar sempre que está a fazer tudo como deve ser feito, não é? Exato. E a verdade é que nestas coisas da sexualidade, cada pessoa é uma pessoa. Não é? Há mulheres que gostam de uma forma, há homens que gostam de uma forma e há outros que gostam de outra e mulheres que gostam de outra forma, não é? Portanto, isto é algo tão único, não é? Que se não for partilhado, não existe, ou seja, não existe nenhum livro de instruções e por muito que se fale muito de como é que deve ser e por muito que haja muitos blogs e muitas revistas que falam destes temas, uma pessoa é sempre um ser único, não é? Que tem que partilhar a forma como ele próprio gosta ou ela própria gosta. E essa partilha só é possível realmente se as pessoas estiverem abertas a ouvir, não é? A ouvir o outro e com capacidade de expressar também o que sentem. Eu acho que isto é mesmo fundamental. E quem nos está a ouvir, que acha que está a ouvir esta nossa conversa, está a pensar assim, já sou muito velha para isso. Por favor, não pensem assim. Porque vai ser aqui um dos temas que nós havemos de conversar aqui, Isabel, é precisamente a sexualidade na terceira idade, que acho que é super importante se falar sobre esse assunto, para que as pessoas não pensem que este tipo de conversas é só para os novos. De todo. Nós estamos aqui a falar para toda a gente, como é óbvio, porque também é um bocadinho isso, não é? A pessoa achar claro que vou agora. Olha, com esta idade é que eu vou, com esta idade é que eu lhe vou dizer que tudo isto que tivemos a fazer até agora não era bem assim. Mas por que não? Eu acho que sim, eu acho que é dar uma oportunidade, eu acho que sim, é uma forma de se calhar darem a oportunidade a ter outro tipo de vivências diferentes e novas, não é? Dentro de um casal, eu acho que desde que haja respeito pelo que o outro quer, pelas decisões do outro, tudo é permitido, desde que ambos aceitem, não é? Desde que sintam que estão a respeitar o outro. Acho que não tem que haver tabus no que se fala, não é? E no que se diz e até na partilha de fantasias, que também será certamente um tema, porque tudo isto pode melhorar a relação. Sem dúvida. E o que falávamos no início, o que a Marta dizia no início, que é completamente verdade. Estas questões da sexualidade e do relacionamento conjugal são muito importantes, mexem com o nosso bem-estar. O nosso bem-estar geral, não é? Quando nós não estamos bem na relação ou na nossa vida sexual, isso também afeta o nosso desempenho profissional. Completamente. Isso afeta o nosso desempenho enquanto pais, não é? Porque não estamos bem, há uma parte da nossa vida. Sentimos uma frustração em algum momento, não é? E depois transmitimos cá para fora e para quem não merece. Até porque está cientificamente provado que depois a gente fica sempre mais bem disposta. Claro que sim, isso tem a ver mesmo com uma libertação de hormonas, não é? As hormonas do prazer, que dão realmente essa sensação de bem-estar e de felicidade. Isso é mesmo verdade, isso está cientificamente provado, como a Marta disse. Por isso, eu desafio os ouvintes a experimentarem essa sensação. Exatamente, que vão ver que o dia para constatarem. Exatamente, o dia vai correr muitíssimo, muitíssimo bem. E convém relembrar e voltar a falar desta questão, que estamos a falar para o público em geral, como é óbvio, de todas as idades. Mais uma vez, só para recordar aqui que nestes programas e que nós vamos aqui falar de diversos temas relacionados com a sexualidade, com a intimidade. Se tiver alguma questão que queira colocar à Isabel, pode fazê-lo pelo e-mail que nós falamos no início do programa, que é o e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Vou repetir, salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Pode colocar uma questão que com certeza a Isabel irá responder, ou se quiser que se trate aqui algum tema que achem que é oportuno fazê-lo neste espaço do Sala Privada, também o podem fazer, sugerir, não é? Acho que sugerir aqui temas para conversar. Nós, sem dúvida. Bem, se vocês vissem a lista que nós fizemos, na primeira vez que estamos aqui a conversar de assuntos que vamos trazer aqui, mas obviamente estamos sempre abertos a sugestões, porque é com certeza um tema interessante e que pode ensinar muito. Acho que essencialmente aqui o que nós vamos querer passar aos ouvintes, não é que é ensinar, não foi aplicado bem o termo, mas esclarecer. Não é? Esclarecer da melhor forma alguns dos temas que nós vamos aqui trazer, para que as pessoas os entendam e vejam que de certa forma que não é
não podemos ser tão quadrados, não é? Sim, se calhar este alargar é? horizontes, não é? No fundo, alargar aqui alguns horizontes, permitir até refletir um bocado sobre estes temas para ter outras perspectivas sobre determinadas temáticas, não é? Eu acho que tudo isto no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos os ouvintes, não é? Que decidam até colocar em prática algumas das dicas que nós vamos passar aqui. Sim, que vão ser partilhadas. Claro que sim. Exatamente. Hoje o programa é essencialmente este. É para perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Hoje trouxemos este tema do desejo, porque realmente acho que vai... A partir daqui, todos os outros temas vão estar interligados, como é óbvio, mas este seria o tema que nós quisemos trazer no início, na primeira edição do Sala Privada. Vamos só fazer mais uma pausazinha, só para mais uma musiquinha de ambiente, e voltamos já a seguir.